o Ministério da Música. Ouçam lá. O Ministério da Música nesta igreja gloriosa leva uma mensagem sábia e virtuosa. O corista obediente terá sempre à sua frente a Santa Voz Rosa e o poder onipotente. Vivendo estas doutrinas e os ensinos divinal, seu lugar é garantido no coro angelical. Com toda a sinceridade, no amor, na amizade, cantará eternamente com os anjos celestiais. Santo Primaz Irmão Aldo quer muita consagração, fé, ânimo e coragem, amor a esta missão. A palavra proferida pela Santa Voz Rosa querida leva paz, saúde e vida ao pecador, conversão. O irmão Aldo já nos disse com muita sabedoria: o cântico leva a paz, a fé, o ânimo e a alegria. Redime o pecador, volta ao nosso Senhor. Chega ao Consolador de glória e sabedoria. Esta é a nossa missão. Corista apostólico, levar a paz aos corações, cantar eternamente com muita alegria a nossa harmonia, que é vida e salvação. Eternamente louvaremos ao nosso Deus Criador, nossa Mãe Virgem Maria e a Santa Voz Rosa, Jesus nosso Senhor e o profeta do amor. E tem nos ensinado a nossa missão. Esta é a nossa missão. Aí está, irmãos, muito bonito, falando e mostrando, irmãos, a importância do Ministério da Música. Este papel importantíssimo, que vocês, com classe, com desenvoltura, com amor, com entrega, irmãos, têm cumprido o seu papel. Votos de que a Santa Voz, o Santo Irmão Aldo, conserve o dom em cada um, aprimore, aflore, produza os frutos, solte novas ramagens, produza os resultados que eles esperam de cada um de nós. Muito bem, irmãos. Neste momento nós vamos iniciar oficialmente a nossa santa reunião. Irmãos, em nossa alma pulsa o sentimento de gratidão, irmãos. Não é uma participação cega, de hábito ou robotizada, mas de alegria, de prazer, de entrega, de amor, irmãos. Isto faz a diferença. Então, irmãos, com a bênção de nosso Deus, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria, com a bênção da Santa Avó e de nosso Santo Irmão Aldo, tenhamos aqui, irmãos, mais uma reunião abençoada, virtuosa, cheia, carregada da graça divina, da bênção celestial, que areja a nossa inteligência, nos faz enxergar por esta ótica, irmãos, o valor da vida com Deus, da obediência, a doutrina e a disciplina de nossa igreja. É o nosso diferencial. Não vamos abrir mão disso com tanta classe. Aos quatro ventos falou o nosso Santo Irmão Aldo: não vou abrir mão de tudo que a Santa Avó implantou em nossa igreja, irmãos. Agora é a nossa vez de ajudar o nosso Santo Irmão Aldo a defender esta bandeira com classe. Responsabilidade minha, sua, de cada um de nós, irmãos. Vamos defender essa bandeira, mostrando que somos a igreja forte, a igreja verdadeira, a igreja da verdade, povo da Santa Voz Rosa, o povo do Santo Irmão Aldo, que tem prazer em ser obediente, irmãos. É com esta clareza, com este espírito de servir a Deus, que nós vamos iniciar a nossa reunião. Eu convido os irmãos que puderem ficar em pé. Nós iremos, sentimento fino de gratidão, refinando o nosso paladar no servir. Vamos fazer a nossa oração, abrindo a nossa reunião, pedindo a bênção e a inspiração para o nosso santo trabalho. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai Celestial, neste momento, ó Pai bendito, se inicia aqui a nossa santa reunião, em muitas congregações também. Ó Deus bendito, que a bênção do Senhor, que a virtude, é a sabedoria que vem dos céus, do Senhor, do Teu trono, do Teu divino Espírito, que nos inspira, que nos orienta, que nos corrige, que nos educa no sentido espiritual, possa nos alcançar de forma plena, abençoando a nossa reunião, dando a divina inspiração aos nossos trabalhos e que tudo possamos fazer com amor e com entrega. A cada mensageiro que neste momento está iniciando, logo mais irá iniciar um trabalho de adoração aos céus, de adoração ao Senhor, ó Jesus bendito, porque nos aproximamos do Teu Santo Natal.
Senhor, dê uma palavra ungida, sábia, e os sinceros que nos ouvir irão se esclarecer diante do Senhor, ó Deus bendito, diante dos teus santos, irão aguçar o gosto pela obediência e pela santificação. Senhor, possa dar a cada um esta clareza e este ânimo, junto com a bênção de nosso Senhor Jesus, da Senhora, a Mãe Virgem Maria, com a bênção da Senhora Santa Avó e do Senhor Santo Irmão Aldo. Abençoe as nossas reuniões, a cada trabalho que está se iniciando, irá se iniciar logo mais. Um trabalho ungido de valor no sentido espiritual. Remeta ânimo ao coração de nosso povo, para que possam vencer com classe, Santa Avó. Vencer com maestria, com desenvoltura, porque ao nosso lado o anjo peleja para nos guardar, para nos livrar, para nos dar o suporte, para nos dar a sabedoria e as virtudes que tanto precisamos para vencer a pressão do mal, e muitas vezes de perto nos rodeia, tentando nos influenciar para o erro, para a desobediência. Mas as virtudes divinas geram, no sentido figurado, uma espécie de um teflon. O mal, a gordura e a fumaça do mal não gruda no fiel, no verdadeiro. Santa Avó, alimentamos esta fé e esta clareza em nossa caminhada, de que, sendo obediente, contaremos sempre com a tua graça. Assim, com esta clareza, Santa Avó, nós entregamos nas mãos da Senhora a nossa reunião, este santo trabalho, pedindo a tua bênção, divina inspiração, a bênção e a inspiração do Senhor a Santo Irmão Aldo, por um servir sincero, nada de orgulho, nada de soberba, nada de ostentação, mas refinado prazer, Santa Avó, em te servir, em servir ao Senhor, a Santo Irmão Aldo, em poder ser útil ao nosso Deus, enquanto pulsa em nós o fôlego da vida. Ajude-nos, ó Deus bendito, a bem cumprirmos a nossa missão. A bênção do Senhor e de Deus santos, nós declaramos a nossa reunião iniciada. Amém. Vamos cantar o Igreja Forte, irmãos. Pois tem pecante o poder ser.
Eis que os homens perdidos já estavam, e as esperanças se esvaneciam com o crescimento das forças do mal. O trono do Pai parecia quase inalcançável, só um milagre resgataria. Eis que o soberano um plano havia traçado, e a promessa de bonança permanecia bem viva. E de uma Virgem Santa Imaculada, eis que surge o prometido Jesus Salvador.
Faço aqui a leitura de uma nota falando sobre o Dia do Músico. Está em nosso boletim interno. E diz o seguinte, então. Olha, o Dia do Músico é comemorado anualmente no dia 22 de novembro. Prestamos nossa homenagem aos nossos queridos irmãos músicos que cantam, criam, tocam, estudam melodias e harmonias que alegram a nossa Igreja Apostólica. Enche o nosso coração de paz e principalmente eleva a nossa adoração e glorificação, louvor a Deus, o nosso Pai, seu Divino Espírito e seus santos e anjos. A música exerce uma profunda influência nos seres humanos, sendo capaz de emocionar, alegrar, surpreender. Consegue despertar todos os sentimentos até os mais profundos. A música traz amor, harmonia, alegria, união, respeito e também paz. Ela tem disciplina, ordem e tempo certo na composição e apresentação. Ela tem a capacidade de tocar no coração, comover os sentidos, acalmar, trazer serenidade. Ela sempre esteve presente na história. Trata-se de uma das mais antigas manifestações culturais e religiosas da humanidade, pois todos já nascemos com pulsações do coração, que é considerado a primeira música que escutamos e produzimos. A música foi criada por Deus no reino celestial. Ela embeleza, enobrece e engrandece o Criador e todos os seus santos. Esta graça devemos à bondade de Deus, o nosso Pai, pois Ele concede a cada um a oportunidade de se expressar através do cântico, da música com a alma. A música é um dom de Deus dado aos seus filhos e somados a talentos, criatividade e sensibilidade em um só músico, ou mesmo dentro de um coral ou uma orquestra. Fazem da música um ministério importantíssimo na Igreja Apostólica. Parabéns a você, nosso querido irmão músico, corista ou regente. Feliz Dia do Músico. Felicidade aos irmãos neste ministério tão valoroso, irmãos. Remete paz, tranquilidade, como aqui disse, aos nossos corações. Felicidade, sucesso, desenvoltura no trabalho de vocês. Abracem isto com muita classe, com muita sinceridade. É um dom de Deus. Zerem disso, irmãos. Nós vamos ouvir agora um solo com o título A Humildade de um Rei. Vamos ouvir.
Assim em Belém cumpriu-se a profecia. Os anjos disseram amém, pois nasceu na estrebaria
Maravilha, irmãos. Muito obrigado pelo trabalho, pela dedicação, pela atitude doadora de cada um de vocês. Vamos à mensagem para a nossa reunião de hoje. Primeira diz o seguinte: unidos somos mais fortes. Estimados irmãos e irmãs, a união entre todos é importante para a nossa vitória e para realizarmos a obra de Deus na terra. Um povo unido pelo amor fraternal também estará unido para enfrentar as lutas, os problemas e as adversidades da vida. Assim sendo, recordamos um pedido do Santo Irmão Aldo para todos nós apostólicos. E falou o nosso Santo Irmão Aldo: olha, eu, Irmão Aldo, convido a todos os apostólicos a se unirem a mim, a Jesus nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, a Maria Santíssima, a fim de nos ajudar a grande missão no trabalho de salvar almas que precisam de nosso apoio e da salvação oferecida por Deus, o nosso Pai, através destes santos poderosos, do meu ministério e de nossa igreja. Para a realização deste trabalho, contamos sempre com a presença dos santos profetas, dos santos apóstolos para nos ajudar. No entanto, eles também precisam contar com a união do povo apostólico para realizar esta obra gloriosa de salvação. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, que ligados uns aos outros pelo amor e pela fé, somos uma fortaleza inabalável. A união e o amor fraternal entre todos são muito importantes para a obra da Igreja Apostólica, para o seu crescimento e para a salvação de muitas almas para o reino dos céus. Um povo em cujo meio persiste a desunião, facilmente será vencido. Por outro lado, no meio onde existe a verdadeira união, as lutas são vencidas com facilidade. Todo o trabalho e realizações deste povo apresenta progresso, desenvolvimento e crescimento. É por este motivo que eu, Irmão Aldo, convido a todos os irmãos a nos unirmos a Ele primaz e aos santos de Deus, a fim de podermos ganhar muitas almas preciosas para o reino dos céus e vencermos. Esperamos contar com a união de todos os apostólicos, dos pastores, dos diáconos, das diaconisas, dos regentes, dos músicos, dos coristas, de todos os membros de nossa igreja, inclusive lembrando do que disse nosso Senhor Jesus, que a seara é grande. Vamos trabalhar no bom combate, pois grande é o galardão, e todos receberão de nosso Deus Pai, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, irmãos. Olha o que pediu o nosso Santo Irmão Aldo. Ele disse: olha, se unam a mim. Irmãos, união remete à ideia de aproximação. Cheguem mais perto, venham, se unam a mim. Agora, a Jesus nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, e vamos cumprir a nossa missão. Nesta nossa missão, disse o nosso Santo Irmão Aldo, olha, contamos sempre com a ajuda dos santos profetas, dos santos apóstolos. Para que isso aconteça, eles também, irmãos, precisam de nossa união, do nosso querer, da nossa força de vontade. Eles precisam. E assim, irmãos, então diz, formamos um povo forte, destemido, corajoso, que coleciona vitórias, porque unidos somos fortes. Assim diz o título da nota, irmãos. Então vamos deixar, irmãos, vazar, vamos abrir a torneira do orgulho, deixar vazar os maus sentimentos, sentimento de competição, de querer levar vantagem, de querer figurar. Irmão, o ser humano tem esta sede, se a gente não cuidar, ela insiste em criar raízes em nosso meio, de querer aparecer, irmãos, de querer o pedestal da fama, irmãos. Acontece que na obra de nosso Deus, na caminhada que Jesus nos convida, irmãos, este sentimento não pode nos acompanhar. Então vamos deixar ele vazar, sair, extirpar, que a Santa Avó com a tesoura divina corte isso de nossa caminhada.
Irmãos, costure as nossas relações com a linha do amor divino, nos unindo e nos fazendo fortes e vitoriosos. Então pediu o nosso irmão, olha, venham, união remete à ideia de aproximação, venham mais perto, venham comigo e vamos juntos fazermos acontecer, irmãos. Vamos proporcionar, através de nosso bom exemplo, de uma vida honrada, de um bom cumprimento de nosso ministério, ajudar ao nosso Deus, projetar a sombra no sentido espiritual, sua bênção, a sua graça aos que estão sofrendo, irmãos, faltando a paz, faltando a tranquilidade. Então, irmãos, é a nossa missão, vamos cumprir com classe, fazendo a diferença, irmãos, sem orgulho, sem soberba, sem querer figurar. A Santa Avó, nosso Santo Irmão Aldo, nosso Deus com todos os santos, conhece nossa capacidade, conhece também nossas limitações, sabe o que cada um pode fazer de melhor, irmãos. Então ache onde você melhor se sai, sirva com amor e com santidade. Não precisa, irmãos, a gente querer copiar este ou aquele. Cada um tem as suas aptidões, suas habilidades, suas faculdades mentais, seus dotes. Faça com classe, faça com amor sincero, com entrega. A Santa Avó pode lapidar isto, pode aprimorar, você pode crescer nos seus feitos, no seu ministério, irmãos. Então é essa ideia que muitas vezes tem faltado em nosso meio, irmãos. E ao invés de adotarmos uma postura assim, começa a figurar a competição, começa a figurar a desavença, a discórdia, um trabalhando contra o outro. Como é que a gente vai vencer assim, irmãos? Então, o final da nota diz, olha, dos pastores, irmãos, lembrando que a gente sim tem uma maior responsabilidade, irmãos, de dar o exemplo. É preciso haver sintonia, falar e agir. Para adquirir a autoridade moral, irmãos, olha que pesa muito mais o que a gente é do que o que a gente fala. E é preciso, então o corpo ministerial tem esta responsabilidade maior, irmãos, mas isso se estende a todos nós. Os irmãos dos corais, os obreiros de nossa igreja, as diaconisas, todo o nosso povo, irmãos, tem a sua responsabilidade. Nós precisamos atuar assim, unidos, para podermos vencer, irmãos. Fica aí estas rápidas considerações. Irmãos, eu passo para outra nota que diz assim: a excelência da sabedoria. Vamos ver o que diz. Reflexão, discernimento são os dons acompanhados de sabedoria. Somente o virtuoso pode compreender e apreciar a religião. Os vícios e os maus costumes entorpecem a razão e deformam o coração. Entorpecer é tirar a razão, enfraquecer o espírito e não perceber o mal. Por isso não deixa a pessoa experimentar a felicidade. Mas é necessário um espírito puro para penetrar os mistérios da divindade. Eis mais um conselho sábio de Deus Pai, extraído do livro de Provérbios. Filho meu, se aceitares a minha palavra e esconderes no teu coração os meus mandamentos, para te fazer atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento, alçares e buscares a sabedoria com a prata, e como um tesouro escondido a procurares, então encontrarás o temor do Senhor, acharás o caminho de Deus, porque o Senhor dá sabedoria. Da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda os caminhos do juízo e do bom senso, conserva o caminho de seus santos. E nesses dias seguem os ensinos e conselhos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, dadas através desta igreja apostólica. Então entenderás o que é justiça, juízo e equidade, que é a disposição de reconhecer igualmente
o direito de cada um. Porquanto a sabedoria entrarás no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso, a prudência te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal, e do homem que tenta te levar para o mau caminho, a praticar coisas perversas, que te afastarão do caminho do bem, da graça de Jesus e de nossos santos. E para concluir este ensino, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Abra o teu coração, deixe que Jesus e a Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, façam germinar, crescer a felicidade no teu coração, pondo em prática os ensinos e conselhos que eles nos transmitem através desta Igreja Apostólica. Portanto, a paz e a felicidade estão aí, nas suas mãos. É o tesouro escondido. Faça como o homem da parábola de Jesus, que achou um tesouro, o escondeu, vendeu tudo o que tinha para comprá-lo. Assim, no sentido espiritual, isto quer dizer o seguinte: ele achou o verdadeiro caminho para os céus, resolveu se desfazer de tudo que era prejudicial à sua santificação e ao seu aprimoramento espiritual, ideias, costumes que contradizem a verdade, para viver a nova vida oferecida por Jesus, e nestes dias pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, nesta Santa Igreja Apostólica. Caminho de fé, caminho de esperança, irmãos. Então aí está também, irmãos, esta nota, irmãos, falando sobre a sabedoria. E tem um pensamento, irmãos, que diz assim: e tudo que a gente sabe, todo o conhecimento que a gente adquire, não arranha a tinta da casa da grande sabedoria, irmãos. É muito pouco diante da sabedoria. E o Pai Celestial, nosso Deus, tão abundante, irmãos, tão rico em virtude, em criação, em sabedoria, em dons, tem muito para dar. Parece que às vezes a gente se fecha, deixa o orgulho falar mais alto, e isto estorva, irmãos, a evolução, a melhora de cada um de nós. Então é preciso a gente reconhecer que sempre há espaço para aprender mais, para evolução. Então guarde, como diz aqui a nota, estas virtudes, estes ensinos, estas recomendações, para poder ser sábio, ser prudente, ser vencedor. Então um trechinho aqui eu reforço novamente, irmãos, diz assim, que então, exercitando no seu viver tudo o que de bom tem aprendido, ele diz: olha, entenderás o temor do Senhor, acharás o caminho de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem a sabedoria, as virtudes e tudo que de bom há, irmãos, de Deus, tão abundante nosso Pai Celeste, tão rico em detalhes, em criação, irmãos, tem virtude para nos dar, para nos ajudar. Depende da gente buscar, depende da gente querer, irmãos. As coisas não vão acontecer a passe de mágica, irmãos. Cruzar os braços, querer evoluir, mas não fazer nada. A ideia central de nossos ensinos diz: olha, a graça existe, é uma realidade, mas quando buscada com sinceridade, com empenho, com afinco, irmãos, ela produz muito mais, dá muito mais resultado na vida da gente. Então busquem a sabedoria nas suas funções, no seu ministério, nas relações, no seu trabalho, no seu crescimento profissional. Busque, mas com humildade sempre, irmãos, reconhecendo que do Pai Celeste vem, é da sua boca, é da sua criação que vem a sabedoria e as virtudes, irmãos. Então vamos fazer a nossa parte, irmãos, e sempre, irmãos, sendo prudente, porque é fácil errar, é fácil escorregar, é fácil magoar, é fácil ferir. Tem também um pensamento que diz que a vida é longa para ferir, magoar e errar,
E do outro lado ela é curta, mas muito curta, irmãos, para fazer o que é certo, para perdoar, para amar e para acertar. Então é preciso, irmãos, a gente ter isto claro. Para errar parece tão longa a caminhada. Ferir, magoar, para acertar, perdoar, amar e fazer as coisas certas, parece tão curto. Irmãos, pense nisso, vamos em busca da melhora sempre. Uma ânsia saudável, sentimento que deve estar pulsando dentro de cada um de nós, de querer melhorar sempre, querer progredir na caminhada, seja a realidade de nosso espaço, irmãos. Ficamos por aqui, o tempo está passando, nós temos mais um hino para ser apresentado, irmãos. Nossos irmãos do coral, com tanto carinho, com tanta dedicação, tanta entrega, preparam aí para a nossa reunião de hoje, irmãos. Nós vamos ouvir Data de Alegria, irmãos. Lembrando, nós estamos já nos aproximando do Natal de nosso Senhor Jesus. Nossas congregações, aqui a nossa sede, tudo já fazendo a abertura do Natal. E é uma data, é um período de muita alegria, irmãos, de muita felicidade em nossa alma, de muita união, de muito querer melhorar. Então, os irmãos vão cantar Data de Alegria. Vamos ouvir.
Só gratidão. Muito obrigado a todos pela sua cooperação, pela sua ajuda, pela oportunidade de juntos podermos realizar mais um trabalho. Muito agradecida de coração. A Santa Avó, nosso Santo Irmão Aldo, conserve o interesse e o amor em cada um de nós. Todos os irmãos, muito obrigado mesmo. Os internautas que nos acompanharam através deste canal, Santa Avó também derrame da sua bênção, da sua graça e nos ajude a vencer sempre. E vamos unidos, vencermos os percalços, continuarmos firmes, registrarmos a nossa história, fazermos a diferença, irmãos. Muito agradecido. Vamos orar encerrando a nossa reunião. Glorioso Deus e Pai Celestial, chegamos ao final de nossa reunião, Senhor bendito, muito alegre, com a alma leve no sentido espiritual. Vamos para os nossos lares logo mais. E a Tua bênção, uma graça celestial nos acompanhe, e a proteção divina, o amparo, a graça de nosso Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Senhora Santa Avó e do Senhor Santo Irmão Aldo, proteção dos anjos da glória celestial, acompanhe a cada um de seus filhos, a Santa Avó, para os seus lares, levem a paz, mais ânimo, mais fé, mais coragem, mais disposição para fazer o que é certo, o que agrada a Senhora. Pedimos a Tua bênção, Senhor Jesus. Estamos já iniciando as comemorações do Teu Santo Natal, e momentos alegres virão, momentos de prazer, de união fraternal. Pedimos a Tua bênção e nos ajude a melhorar, a alçar voo mais alto na nossa escalada de fé. Pedimos, Senhor, perdoe as nossas fraquezas, assim como perdoamos, assim como o Senhor pediu ao nosso Pai, e da mesma forma como perdoamos os nossos ofensores, Deus Pai Celestial nos dá o perdão. Então está em nossas mãos o rigor da lei, e o Senhor assim determinou. Ó Senhor Jesus, tenhamos versatilidade, sabedoria, desenvoltura, para então avaliarmos bem o nosso irmão, o nosso próximo, o nosso semelhante, para que também possamos ser bem avaliados por nosso Deus, pelo Senhor Jesus, pela justiça divina. Nós Te agradecemos de coração pela honra de podermos Te servir nesse santo caminho. Pedimos, ó Deus amado, a bênção do Senhor por estas pessoas cujos nomes se encontram nesta caixinha de pedido de oração. Pede, Santa Avó, a bênção da Senhora, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção do Senhor, Santo Irmão Aldo. Momentos difíceis talvez atravessam problemas que aparentemente insolúveis, mas para a Senhora, para o poder divino, para a graça dos céus, nada é impossível. Assim disse nosso Senhor Jesus: tudo é possível ao que crê. Santa Avó, cremos na Senhora, cremos no Senhor Santo Irmão Aldo, cremos na Senhora Mãe Virgem Maria, cremos no Senhor, ó Jesus amado, e queremos exercitar na nossa jornada o Teu Santo Evangelho, a Tua cartilha de ensino que nos leva a melhorarmos, nos leva à evolução espiritual. Muito grato, que a bênção dos céus nos acompanhe, abençoe todo o Teu povo, Santa Avó, para os seus lares, toda a família apostólica, povo da Senhora e do profeta Santo Irmão Aldo. Por tudo, Santo Irmão Aldo, a nossa gratidão, e que a Santa Avó, junto com o Senhor, possa nos abençoar a cada dia e nos ajudar a vencer. Por tudo nós agradecemos. Amém.